Entrou. Fica deitado, tá vendo? Não tem que ser assim. Olá, boa noite. Tô só ajeitando aqui para me chamar os convidados de hoje. Tô ajeitando porque a câmera em pé, ela fica meio ruim de caber todo mundo, mas nós vamos tentar. Chega mais pra cá. Shalom, como é que tá o áudio aí? Vou chamar aqui, vou convidar a Kátia e o Luiz para estar entrando aqui junto conosco. Desculpa estar tremendo, mas depois que eu ajeitar tudo vai parar de tremer. A gente vai parar de mexer aqui na mesa. Deixa eu convidar o Luiz. Vamos lá, esperar eles entrarem aí. Estão entrando. Não dá, foi a. Estão entrando. E aí, como é que tá a expectativa de vocês para essa noite, para essa live? Preparamos algumas perguntas, vamos abordar alguns pontos. Dá oi, pessoal, amor. Tudo bem? Boa noite. O William, agora tá certo, tá? É que eu fui tirar uma foto, tava fazendo ao vivo e não sabia. Aí o William viu, começou a rir lá. Agora tá certo, William. Tô esperando a Kátia e o Luiz entrar. Estão conectando. Hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre namoro, sobre corte, né? Vamos aproveitar esse mês, o mês dos namorados, e vamos falar de relacionamento. Amém? Então nós convidamos a Kátia e o Luiz para estar conosco essa noite. Eles que são líderes de casais numa igreja no Rio, vão estar aqui junto com a gente. Deixa eu desligar e tentar chamar eles aqui de novo para ver se vai conectar. Só um instantinho. Vamos lá, deixa eu chamar eles aqui de novo. Vamos lá. Se vocês tiverem também alguma pergunta para fazer, vocês botem aí nos comentários, a gente vai tentar ler, vai tentar responder a pergunta de vocês, tá bom? A gente selecionou algumas, vamos ver se vai dar tempo de respondermos todas. E às vezes a dúvida de alguns é a dúvida de outros. Já aguardar eles entrarem. É ao vivo, é assim, né? Vamos lá. Esperar eles entrarem. Giovana tá aqui do meu lado, tá rindo a beça. A Kátia falou que ela está nos ouvindo, mandou mensagem agora, mas a gente não tá vendo eles. Ué, deixa eu tentar mais uma vez colocar eles aqui. Se eu não conseguir colocar eles aqui, a gente vai tentar fazer assim mesmo. Amém? Mas acho que eles vão agora, vão entrar. Luizinho tá ouvindo? Catinha? Oi, Vivi, paz. Oi, Arthur. Rapaz. Catinha, paz. Tá conseguindo ver a gente? Não, tá preto e tá uma bolinha como se fosse carregando. O pessoal que tá assistindo, tá conseguindo ver a imagem da Kátia e do Luiz aí? Alguém coloca aí para mim nos comentários, vocês estão conseguindo ver a Kátia e o Luiz? Porque pra gente não tá aparecendo. O Arthur tá vendo aqui pelo Instagram dele, se consegue ver aqui, ó. Nós estamos vendo vocês. Vocês estão aparecendo Estão para vendo? mim. Uhum. Vocês não estão aparecendo nem para mim e nem para as pessoas que estão nos assistindo. Mas vocês conseguem, vou perguntar pro pessoal se o pessoal está conseguindo ouvir vocês, tá bom? Então eu queria que vocês me respondessem aí se vocês conseguem ouvir a Kátia e o Luiz. Kátia e Luiz, dá um oi pro pessoal para ver se eles te escutam.
A paz, galera. Estamos por aqui, ansiosos para o nosso encontro. Eu acho que eles também não conseguem ouvir vocês. Ué, Conseguem ouvir? Então tá bom. Ouvindo estão. Só a imagem que não está aparecendo vocês, tá bom? Mas eles estão ouvindo vocês, tá bom? Então a gente vai seguindo assim até aparecer. Pode ser? Tá ok. Então, tá bom. Então sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Já fizemos uma live uma vez, eu e o Arthur, falando de casais, falando de casamento, falando de família. E na semana passada, só para vocês entenderem, vocês que não conhecem, a Kátia e o Luiz foram meus líderes na Alcançando Vidas, mas chegou um tempo onde Deus levou eles para um outro lugar, né, para um novo propósito, mas as nossas alianças continuam firmes. E aí eu conversando com a Kátia, né, fiz o convite a eles para estarem fazendo lives, essa live especial do Dia dos Namorados conosco, que eles toparam. Então, eles hoje estão aqui. Amém? Catinha, eu queria convidar você, o Luiz, para estar orando, para a gente estar iniciando, né? Desculpa, essa live. Pode ser? Amém, amém. Oremos em nome de Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos, Senhor, te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pelo dia chamado hoje. Te agradecer, Senhor, por live, te agradecer, ó Deus, pela vida da Viviane e do Arthur. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, toma a vida de cada um, Pai, que estará assistindo, Pai, que estará fazendo perguntas. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos. Pai, que o Senhor possa ser o condutor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar também para a imagem de vocês aparecer em nome de Jesus. Chora aí, porque ficamos o dia inteiro. Ora aí, gente, para aparecer a imagem deles aqui. O evangelista Douglas colocou que isso está acontecendo em algumas lives mesmo, de não estar aparecendo o convidado. Mas, em nome de Jesus, isso vai ser resolvido nessa live. Amém? Amém. Então, como eu disse, o pessoal estava explicando para eles aqui, a gente separou algumas perguntas, né? Essa semana, algumas pessoas deram sugestão de perguntas. E se vocês também tiverem algumas perguntas, que Deus nos capacite para respondê-las. Amém? O nosso intuito aqui é ser bênção na vida de vocês. Amém? E aí, né, Catinha, daquelas perguntas que nós separamos para a gente estar hoje respondendo, eu vou... Cadê? Que eu mandei aqui para o Arthur, que a gente separou. Deixa ele pegar aqui. E aí o Arthur vai estar fazendo aí a primeira pergunta das mais votadas. Amém? Amém. Começa assim. Primeira pergunta para Cátia e Luizinho. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Essa deles, né? Pergunta essa aqui primeiro. Vai. Tá. Catinho, Luizinho, o que para você, como vocês veem o ficar? Né? Como é falado ficar lá fora, o que vocês têm, vocês veem como... O que vocês têm de observação sobre isso? Para vocês ficar é pecado? Olha, filho, a gente tem certeza que é pecado, né? Lá fora, isso é visto como normal. Mas nós, que servimos ao Deus vivo, que somos crente, né? Fomos assim transformados, somos nova criatura, é pecado sim. Não se pode ficar, né? Tem algumas igrejas, como a de vocês, onde eu já fui, que se fala da corte, né? Então, vocês, assim, têm verdade para falar sobre isso. Mas a nossa opinião, com toda certeza, ficar é errado. Não se fica. A gente pode fazer a corte, que é o conhecimento que vai levar a conhecer um ao outro, né? Então, esse termo, para nós que somos crente, não combina. Tá fora. Amém. Luizinho, alguma coisa para acrescentar aí diante disso? Eu acho assim, que o plano inicial, né, de Deus, quando as pessoas, o mundo, né, coloca esse ponto de ficar,
é mais ou menos ficar mesmo, né? Vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e na verdade o compromisso não tem com ninguém. Eu acredito assim, o plano inicial de Deus, né, já tinha uma família existencial lá em cima. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Porque não aparece a imagem, vocês não estão ouvindo. Estamos sim. O plano inicial de Deus, quando ele disse lá em cima, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele colocou um plano perfeito. Ele queria algo que tinha lá no céu, que tem lá no céu, para trazer para a terra. Então a família, quando ele instituiu a família na terra, ele instituiu para dar certo. Então quando a pessoa fica nesse de fica ali, fica lá, ela não está no plano, no projeto que Deus projetou lá em cima. O plano que ele projetou lá em cima foi para dar certo. Então, porque muitas das vezes as pessoas acabam saindo de relacionamento e entrando em outro, porque elas ainda não entenderam o plano inicial. O plano inicial de Deus é para dar certo, é o que ele disse lá em Gênesis. E viu Deus que era muito bom. O que ele quer é que esse bom continue até o final. Entendeu? Amém. Amém? Deus é Deus de compromisso, né? E quem fica não quer compromisso um com o outro. E até na visão, assim, se a gente for parar a olhar nessa visão, como você vai aceitar ficar com alguém que diz que não quer compromisso com você? Enquanto Deus diz que ele é Deus de compromisso, se o próprio Deus tem compromisso conosco, né? Então, é entender que Deus é Deus de compromisso. Deus abençoa compromissos, alianças, né? Isso aí. Amém. Então, já que a gente falou de corte, né? A Igreja Alcançando Vidas é uma igreja que tem essa visão de corte, como tem outras igrejas já que também tem essa visão. E tem pessoas que não sabem o que é corte. Às vezes, dentro da própria igreja, não sabe muito bem o que é corte. Então, se você nunca ouviu falar de corte, ou está na igreja que tem a visão em corte e não entende o que é, essa é a próxima pergunta, né? O que é a corte? E aí, como nós passamos pela corte, nós vamos falar um pouquinho sobre a corte com vocês. Amém? Vou deixar o Arthur começar a falar, tá bom? Porque os homens estão quietinhos. Essa corte eu falei. Essa corte eles estavam lá. Então, estava abençoada pela liderança. A gente vai falar sobre isso, da importância disso. Amém. Então, né, como tem sido dito, né, nossa igreja ela trabalha com a corte. Né? Corte nada mais é do que é um princípio da nossa igreja. Né? Isso não é elaborado por todas, né? Mas a nossa igreja ela trabalha nessa forma para que justamente não haja esses ficar, né? Você vai, fica com um, fica com o outro e acaba que você, né, tanto você quanto a pessoa, de uma certa forma, não fica bem, né? Porque o ficar sempre termina machucando alguém, né? E a corte ela já tem um princípio de durante um tempo, né? Nossa igreja são 3 meses de corte. Então, durante esses 3 meses, ela nos dá a oportunidade de conhecer a pessoa, né? Sem algo mais íntimo, né? Na verdade, se começa com uma amizade, né? Vai se conhecendo, vai conversando. E acredito eu que nada melhor do que conhecer alguém assim, né? Porque a gente conhecer pela carne como o mundo faz é muito fácil. Mas você conhecer a pessoa através de uma amizade, né? E o principal, ver como a pessoa se porta com Deus, né? Eu acho que para nós é o principal, né? Acredito, isso é na minha humilde visão, né? Amém. É isso aí. Então, a amizade, né, nada mais é do que você criar uma amizade, ter olhar ali, né, como a pessoa vive com Deus, criar propósito, orarem juntos, né? Então, ali você vai ver também como é que é a vida espiritual da outra pessoa com Deus, se essa pessoa tem aliança com Deus, e ali você vai enxergar. E também conhecer essa pessoa, conhecer ela, conhecer a família dela, porque eu até botei uma frase aqui, né? Amar não é encontrar alguém perfeito, é decidir amar depois de ver os seus defeitos. Então, a corte é lugar de você saber quem a pessoa é.
embora você vai conhecendo ainda mais depois, mas são 3 meses de você ser amigo daquela pessoa. Então, é você ter uma amizade, ter um conhecimento, ter uma vida de oração com aquela pessoa e saber que se realmente aquela pessoa quer um compromisso não só com você, mas principalmente com Deus. Amém? E aí, olha só, a importância, né? O Luizinho falou só, eu estava lá. E a importância de você ter uma cobertura. É importante você ir até o seu líder, de você pedir a bênção do seu líder, que ele ore junto com você, que seus pastores orem junto com você, e tudo que começa em bênção, termina em bênção, né? E aí, na época, a Kátia estava como minha líder, o Luiz, eu digo também que ele era meu líder, e eles abençoaram, e estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor, debaixo da bênção da liderança. Aí eu quero que eles falem um pouquinho sobre a visão da liderança também, sobre a corte. Vocês podem falar aí para gente? Sim, nós temos a nossa visão é que aquilo que é colocado dentro da igreja, né, pela autoridade maior, que são os pastores, a liderança, então nós temos que seguir. E se tem a corte, né, quando nós éramos da Alcançando a Vida, nós vimos como um princípio e colocamos isso. Aonde levamos isso? Para a vida dos nossos filhos. Temos filhos que fizeram cortes para depois casar. Então, a importância da liderança é o quê? Eu lembro de uma vez que eu e Viviane sempre conversávamos muito a respeito de tudo. E eu lembro uma vez que a Viviane veio e conversou comigo, estava com algumas dúvidas, algumas coisas querendo saber, e eu falei para ela, filha, a primeira coisa a fazer é orar. Você já faz isso, você já ora, você já buscou em Deus. Deus já te falou que é. Mas nós somos humanos. E muitas das vezes, acontece às vezes, de surgir sim aquela duvidazinha, será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Ou será que é coisa da minha cabeça? Né? Então, a importância também da liderança estar alinhado com seus discípulos, estar orando por eles, estar ali fazendo um jejum junto. Por quê? Quando ela chegou até mim, eu lembro como se fosse hoje, a gente sentou lá no chão do meu quarto e ela me fez essa pergunta. E eu falei para ela, sim, você ouviu certo, sim. O Arthur é o seu príncipe encantado, sim. Deus te deu. E eu lembro que nesse dia ela me abraçou apertado, chorou e a gente oramos junto. Mas por quê? Porque o Senhor também já tinha falado comigo. Por quê? Porque uma vez a Viviane veio com algo e eu falei, não é. E eu não deixei ela falar, não deixei ela questionar, não deixei nada. Eu falei, não é. Deus falou para mim que não. E aí chegou o Arthur. Eu falei, é ele. E ela, é ele. Então, a importância de nós termos uma intimidade com Deus. Não foi Kátia. Não foi Luiz. O primeiro a querer isso foi o Senhor. Ele sim. Amém? Amém. 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 Então, o importante dentro dessa situação não, também. Pode falar, Luiz. O importante dentro da corte também é que tem que ser visado muito, porque muitas das vezes nós entramos sim, né, no propósito, entramos em oração, entramos em tudo, mas no decorrer desses 3 meses, o que a pessoa às vezes tem que identificar, está conseguindo ouvir aí? Sim, sim. O que a pessoa muitas das vezes tem que identificar dentro desses 3 meses é se verdadeiramente essa pessoa está no mesmo propósito, está alinhado os dois, estamos na mesma frequência. Nós vamos, a partir daqui, depois que nós se unirmos, nós vamos alavancar a nossa vida. Ou é o que eu costumo dizer aqui, é que muitas das vezes tem pessoas que se alinham e fazem, criam, né, vínculo com a relação com pessoas, onde que pessoas estão num nível mais abaixo do que elas. A tendência do ruim puxar o bom é muito mais propício. Então, o que a pessoa tem que fazer é colar com alguém que está no mesmo nível que ela ou maior do que ela. Porque se ela colar com pessoas dessa, o que vai acontecer? Ela só vai se elevar mais ainda. Se a pessoa já faz uma faculdade, vai puxar a pessoa que não faz a fazer. Se a pessoa não tem uma empresa, a outra tem, vai fazer a outra ter.
e pegar a mesma vibe dela para que elas possam alcançar todos os objetivos dela. Porque durante esses 3 meses a pessoa tem que orar também para isso. Ela não pode só orar com o intuito de beijar na boca e levar para o casamento. A pessoa tem que entrar com esse intuito. Poxa, essa pessoa aqui, quando unificar comigo, quando ser um, vai me fazer chegar no meu objetivo, porque eu quero alcançar isso aqui, eu quero chegar nisso aqui. Porque muitas das vezes o que acontece no casamento é o quê? É que, às vezes, a mulher, ou às vezes o homem, está lá na frente, voando. E a mulher está lá atrás. Chega a certo ponto que o quê? Que a mulher já se acha sozinha, abandonada, largada, e aonde muitos relacionamentos não vão para frente. Então, isso é importante, dos dois andarem juntos. Se um ficou para trás, volta para buscar ela, ou volta para buscar ele, porque muitas das vezes a pessoa larga quem está lá atrás. E depois eles querem que o casamento dê certo. Não vai ter como dar certo assim. Amém? Isso aí. Amém. Mais uma pergunta aqui. Vou perguntar para o Arthur aqui. O que devo procurar em um namoro cristão? Está ali para falar um pouquinho. Um pouquinho, Luiz. Então, eu acho que isso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente preza muito pelo lado físico, né? A gente se preocupa muito em olhar a beleza da pessoa, né? Seja o homem ou a mulher, enfim. A gente se preocupa muito pelo lado físico e esquece muito, ou quase sempre, o lado espiritual, né? Eu lembro que quando foi quando houve o nosso começo, né? Na verdade, o nosso início, né? Teve uma pessoa que foi um cupido, não sei se eu posso dizer assim, e eu me lembro que nessa pessoa falando, né, da Viviane, e uma pergunta que eu nunca esqueço que eu fiz, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte: e qual é a vida dela com Deus, né? E quando ele falou o tipo de mulher de Deus que ela era, eu falei, então amém. Então, o que acontece? Hoje em dia, a maioria das pessoas não se preocupam com isso. Né? Vê uma pessoa bonita, né? Procura se relacionar sem saber como essa pessoa é com Deus. Né? Se a pessoa não tiver uma vida de intimidade com Deus, se ela não for fiel a Deus, dificilmente ela vai ser fiel ao cônjuge, porque se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, que é o nosso Senhor, né? É praticamente impossível ela ser fiel ao seu cônjuge. Né? E eu digo isso em todas as partes, né? Em todos os âmbitos. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar mais. Não olhar para o lado, para toda essa coisa do estereotipo da pessoa, mas para o seu interior e ver como essa pessoa, até quando a gente aprendeu até no curso que a gente fez, Casados para Sempre, o ADS que a gente fez também, uma das perguntas que a gente ouvia, né, era a pessoa ver como era o relacionamento dessa pessoa com os pais. Se essa pessoa não respeitasse seu pai ou sua mãe, dificilmente ela iria respeitar o seu marido ou a sua esposa. Então, são pequenos detalhes que a gente, no dia a dia, né, naquela coisa de carne, de se preocupar com isso, a gente não para ter olhar esses detalhes com calma, onde eu creio que é onde Deus ele habita, nas pequenas coisas. Amém. Isso aí. Vocês aí do outro lado, acrescentam mais alguma coisa a essa pergunta? O que deve se procurar em um namoro, um namorado ou numa namorada cristã? Eu acho que o ponto que Arthur colocou aí foi muito bem colocado, porque o principal, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita realmente é essa. Você tem que identificar se realmente é uma pessoa de Deus, se verdadeiramente tem compromisso com Deus, porque muitos também hoje estão na igreja, muitos são batizados, muitos participam de ministério, muitos participam de tudo. Mas uma diferença que a pessoa tem que identificar não é o ministério nem o cargo que ela pertence dentro da igreja. É se verdadeiramente o individual dela e o caráter dela está estabelecido em Deus. Porque muitas das vezes a gente procura porque a pessoa
é diácono, porque a pessoa faz parte do louvor, porque a pessoa é um pastor. E muitas das vezes a pessoa pode ter um cargo ministerial, mas ela não tem verdadeiramente o caráter de uma pessoa de Deus. Então, isso a pessoa às vezes casa com cargo, mas quando vai para o casamento, encontra uma pessoa totalmente diferente daquela que está lá no púlpito pregando. Então, isso é perigoso. A pessoa tem que identificar realmente para não cair no laço. Pô, mas era fulano, era cicrano, ele era do ministério, ele era não sei aonde. Então, a pessoa também tem que estar, por isso que tem que estar alinhado realmente com Deus, para que você verdadeiramente você venha conseguir discernir se é realmente de Deus ou se não é. Amém? Amém. A Ju botou aqui, ó, o teste do caráter cristão no namoro é a mão boba. Fica ligado. Amém. Essa pergunta aqui, ó. A gente vai responder agora essa daqui, ó. Deus tem uma pessoa específica para você se casar? Não tem aquela história assim, ó, a sua alma gêmea, né? Deus tem alguém separado para você. Deus tem uma pessoa específica para você. Deus criou você para uma pessoa específica. E aí? E aí, filho? Criou? Tem alma gêmea? Não tem. Por quê? Vamos partir do princípio de uma visão. Se Deus criou você para uma pessoa, e se você se casou com outra, já deu ruim para todo mundo. Não é assim? Não é? Já embolou tudo. Então, se Deus criou você para uma pessoa específica, se você casou errado, já embolou tudo. Então, não tem pessoa específica. Deus não criou você para alguém específico. Não tem a alma gêmea. Tem as nossas escolhas. E aí, como a gente falou, tem a corte, tem a bênção das nossas lideranças, dos nossos pastores, tem a oração, para ver se aquela pessoa, né, combina com você, se encaixa nos mesmos propósitos que você. Então, não tem uma pessoa específica. Deus não preparou uma pessoa. Esse aqui, Deus criou para Viviane, essa aqui, Deus criou para Arthur. Não tem isso. Amém? Tem a oração, tem a busca, tem você se encaixar, porque ninguém é perfeito. Então, não acho que fica esperando a pessoa perfeita, porque a perfeição não existe. Amém? Ninguém é perfeito. A gente vai se moldando um com o outro com o decorrer do tempo. Amém? Tem que você falar sobre isso. A Elza até botou aqui uma frase que praticamente eu ia falar. Deus, ele une propósito e não alma gêmea, né? Isso aí. Ele costumava falar que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, não adianta a gente querer casar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que o seu, que lá na frente vai dar ruim. Isso é certo. Então, eu acho que uma das coisas, eu acredito que isso já possa ser já observado até lá na corte. Isso aí. Já começa, né, uma série de conversas na corte. Se na corte está conversando sobre uma coisa, né, uma meta que a gente tem com Deus, né, e essa pessoa discorda de tudo aquilo que você tem, então é melhor nem dar prosseguimento a essa corte, porque já sabe que lá na frente vai dar ruim. Não é verdade? Vai que um fala assim, não, eu tenho chamado para ir para a África, o negócio arde no meu coração, e o outro fala assim, não, eu nunca sairia daqui, vai dar certo? Vai dar ruim esse negócio, né? Vai começar a dar ruim. Eu não saio daqui de jeito nenhum, não, meu chamado é ficar aqui. Um quer falar que o chamado é para a África, o outro é para a Itália. Não vai dar certo. Então, tem que estar na mesma visão. Então, o conhecimento antes, né? Você vê que uma coisa vai se encaixando com a outra. Vocês aí, Cátia e Luizinho, o que é que vocês têm a dizer sobre essa questão? Se existe alguém específico que Deus criou somente para você? Não, foi como você já respondeu, né? É só a gente voltar um pouquinho lá atrás, bem antigamente, como que acontecia os casamentos, né? Era arranjado. A minha filha vai casar com o fulano. E às vezes ainda era novinha, era criança, era uma aliança que fazia entre pais. Então imagina, se, como você falou, se Deus já tivesse um propósito de X vai casar com X, não dá certo. Porque lá atrás, os pais é que já estavam decidindo para que desse certo, a minha filha vai casar, porque aí a gente vai juntar para ter propriedade, para ter mais fazenda. Então, não existe isso. Foi o que foi bem colocado. Deus ele vai unir os propósitos para a glória do nome dele.
né? Então, quando ele uniu, a Viviane nasceu, cresceu, se tornou uma mulher. Arthur nasceu, cresceu um homem de Deus. Quando ele veio unir vocês, mas enquanto isso não aconteceu, você vê que você viveu a sua vida, o Arthur viveu a vida dele, mas Deus tinha um propósito. Amém. Ele veio e uniu o propósito dele, gerando Viviane e Arthur. A mesma coisa com os casamentos, Kátia e Luiz, com quem tiver. Deus une o propósito dele. Então, por isso que nós precisamos criar essa intimidade com Deus para estar sensível a ouvir os propósitos de Deus sobre nossas vidas. Tem um ponto muito importante aqui, que muitas pessoas, às vezes, acabam, o que a Viviane colocou aí. Às vezes, a pessoa tem aquele negócio, né? Ele é a metade da minha laranja, tem esses negócios. Então, o que acontece? Eu acho que a melhor coisa que a pessoa precisa fazer não seja a metade do outro. Não seja a metade da laranja do outro. Seja duas laranjas dentro do mesmo saco. Porque Isso aí. a pessoa, às vezes, coloca isso e a pessoa quer mudar o outro. Ninguém muda ninguém. É vocês se identificar, encontrar os pontos que está ruim, anotar. Realmente, muitas das vezes, é um ponto importante, onde a pessoa tem que realmente haver uma comunicação saudável, porque a comunicação que há hoje é uma comunicação agressiva, é um apontando o erro do outro. Então, a comunicação saudável é qual? É de você olhar e falar assim, poxa, ó, isso aqui está errado. Anotou. Qual que você acha em mim também? Anota. Pá, anotou tudo? Vamos orar em cima disso aqui. Eu vou melhorar nessa parte aqui, você vai melhorar nessa parte aqui, porque aonde eu quero chegar em Deus é muito alto. O lugar onde que eu quero chegar em Deus, como Ezequiel disse, é águas profundas. Eu quero chegar ao ponto de nadar. Então, se eu quero orar, se eu quero jejuar, se eu quero entrar numa intimidade com Deus maior e o meu cônjuge não quer, ele está me atrapalhando dentro do meu propósito. Então, os dois precisam o quê? Parar de ser vítima, porque muitas das vezes a gente fica nesse vitimismo. Ah, mas é porque isso? Ah, mas é porque aquilo? Não. Os dois têm que sentar como adultos, realmente entender e falar assim, não, ó, precisa arrancar isso, precisa arrancar aquilo, para que nós venhamos avançar. Ah, tal, não, poxa, o seu jeito de falar não funciona. Você é ignorante. Então, vamos fechar de forma saudável. Não é forma da pessoa já entender que ele está me criticando, né? Ele está dizendo isso. Fala assim, pô, realmente, será que eu não sou ignorante? Será que a minha forma de falar não está realmente agressiva? Poxa, não, vou melhorar isso aqui. E, poxa, e ela vai melhorar. E realmente começar a avançar, porque daqui, quando vai passando 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vocês vão chegar a um ponto de você olhar e falar assim, cara, não somos perfeitos porque não existe perfeição. Mas, pô, chegamos perto disso, porque nós fomos arrancando, é a vida com Cristo. Nós vamos arrancando os carrapichos até a volta dele. É assim que é o casamento que nós vamos... Se aperfeiçoando, né? Vai se aperfeiçoando. Dentro dessa própria resposta aí, eu já vou até englobar aqui, porque daqui a pouco a nossa live cai em 1 hora. Eu separei uma pergunta aqui, se você se casa para ser feliz. Então, tem gente que fala assim, eu vou me casar para eu ser feliz. E aí, né, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Isso eu aprendi no nosso casamento, né? Onde o pastor Edilson celebrou e ele nos trouxe a explicação sobre isso. Porque se você colocar na sua cabeça que você precisa fazer o seu esposo feliz e ele colocar na cabeça dele que ele precisa fazer você feliz, vai ser todo mundo feliz, olha só. Se cada um fizer a sua parte, né? Todo mundo vai se dar bem. Então, você não se casa para ser feliz. E muitas das vezes as pessoas estão em casamentos frustrados porque elas se casaram para elas serem felizes. E não são, porque ela só olha para o umbigo dela, do jeito dela, e como o Luizinho falou, né? Não para ouvir o que o outro quer que ela melhore. A gente não vai mudar totalmente por ninguém, mas a gente pode se aperfeiçoar
para fazer o outro feliz. A gente pode abrir mão de certas coisas que não faz o outro bem. E a gente já parou, né, filho, no início do casamento, muito, muito, muito para conversar sobre coisas. Não é bom você ouvir as coisas que você não faz certo, né? Vamos botar assim. Não é bom. Ninguém gosta de ouvir crítica, ninguém gosta. Você pode até ser ensinável, mas ninguém gosta de ouvir à primeira vista, assim, né, pá? Mas depois você vai se examinando e você vai vendo que isso vai ser bom não só para o seu casamento, mas para um todo, para você mesmo. Então, você não casa para ser feliz. Se alguém está esperando, fala assim, não, eu quero casar para eu ser feliz para sempre, igual nos filmes da Cinderela, esquece tudo isso, porque isso não existe. Você precisa casar para fazer o seu esposo feliz. Também, Catinho e Luiz, falar alguma coisa sobre isso? Sobre essas pessoas que casam para ser feliz? Não, é isso aí, você colocou. É isso aí. Colocou o seu. É esse ponto aí mesmo. Mas eu só tenho um detalhe a fazer. Uma observação. Uma observação. É que muitas das vezes o que acontece? Nesse processo, eu também já ouvi muito as pessoas falarem isso, né? De você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra feliz. Então, muitas das vezes também a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Na questão de quê? Porque se eu caso para fazer a outra pessoa feliz, e a pessoa não entra nesse relacionamento feliz, vamos pôr assim, essa pessoa está com depressão, essa pessoa está num quadro viciado em algum tipo de dependência química, e eu vou entrar nesse relacionamento a si mesmo, porque eu tô nesse pensamento de fazer a pessoa feliz, o que acontece? Eu posso causar um problema, porque essa pessoa, na verdade, ela está entrando num relacionamento, ela não está feliz com ela mesma. Então, eu vou, de repente, posso carregar um peso. Eu vou ficar o tempo todo tentando fazer ele feliz, mas só que ele já entrou nesse relacionamento infeliz, porque ele não está bem consigo mesmo. Acho que o importante é a pessoa já entrar, os dois entrar com o emocional estabelecido, né? Pronto, entendendo esse propósito, como você falou, um querendo fazer o outro feliz, mas também entendendo esse ponto, da pessoa entender que fala assim, poxa, eu não vou entrar num relacionamento onde que a pessoa já está totalmente ao contrário do que eu quero para mim. Porque muitas das vezes a pessoa entra a si mesmo sabendo que, como o Arthur colocou lá no começo, pela beleza, né? Poxa, mas ela é bonita, pô, mas ele é lindão, ele é sarado, ele é tal. Ah, mas ele é ignorante. Ele não respeita o pai e a mãe. Ah, mas eu vou casar e Deus vai mudar ele. E vou fazer ele feliz. Aí, às vezes, a pessoa acaba entrando numa confusão dentro disso. Então, ele realmente precisa... Mas aí é que vai englobando uma coisa na outra, né? Porque, vamos supor, essa visão, se quando eu caso para fazer o outro feliz, eu já sou feliz o suficiente. É nessa questão que a gente quer entrar. Porque, às vezes, a pessoa não é feliz com ela mesma e vai se casar buscando algo no casamento. Né? A felicidade no casamento. E a gente sabe que início de casamento não são flores. E às vezes a gente vê muito casal que se separa logo, mal se casou, se separa, porque vai nessa visão que ele vai casar e vai resolver todos os problemas dele. E não é isso que acontece, né? Então, se ele não entra bem consigo mesmo no casamento, então por isso também é importante a corte, a conversa, o namoro, a oração, para chegar num casamento com essa visão. Porque senão, separa logo que casa. Porque é difícil. Início de casamento, são duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes, que estão numa casa e agora elas não têm mais para onde voltar. E precisam encarar as situações de frente, né? E aí, se elas já não entrarem completos com elas mesmas, e principalmente com Cristo, né? Vai dar ruim. Então, é nessa visão, Luiz, que eu trouxe da felicidade, né? Nessa visão de você ser completo consigo mesmo. Entendeu? Você ser bem resolvida. A pessoa bem resolvida. Está bem resolvida já no seu emocional, tranquila. Isso. Eu vejo muitas pessoas que elas saem, né, de um relacionamento e já entram em outro. Ah, esse já é o outro. Vai nesse ponto. Vai entrar nessa. Já vamos entrar nessa, então. Já vamos entrar nessa. Aí você já vai responder. Como, né? Eu sei que estou preparada para entrar num novo relacionamento. Você acabou de sair de um, como é que você sabe? Vai lá, Luiz, já engata. O que acontece? A pessoa, ela precisa, primeiro ponto, né? Nessa parte, é identificar
qual foi o ponto-chave que tirou, que fez ela se separar do outro relacionamento. Então, ela já precisa entender. Ela precisa identificar esse problema, para que ela não venha aí para outro relacionamento carregando o mesmo problema. É a mesma coisa. Por isso que eu digo que quando a pessoa se separa e vai para outro relacionamento, ela não vai melhorar lá no outro, lá, porque vai ser melhor, vai ser mais top. Não. Ela só vai estar levando o problema daqui para o lado de lá. Porque o lado de lá também vai ter outros problemas, de repente até pior. Se o cara que era ignorante, lá ele pode usar droga. Então, são vários pontos diferentes. É como assim, né? Eu vejo dessa forma. É igual quando você olha o casamento, hoje em dia as pessoas estão olhando muito, se vendo muito por Face, né? Tudo que é postado no Face. E aí você olha, às vezes a pessoa posta aquela foto linda, num lugar lindo. Isso existe? Sim. Mas a gente sabe também que muitas das vezes aquilo ali é um fake. O casamento não tá bom. O casamento não é aquela verdade. Ali tem uma máscara. Mas coloca ali e parece ser o melhor casamento. Mas aí descobre que não é, houve a separação. E aí a pessoa sai falando, eu vou para um outro relacionamento, porque ali ele vai dar certo, porque aquela pessoa é 10, mas ela não se resolveu. Aquele problema não foi resolvido. E aí o que vai acontecer? Só mudou da casa A para a casa B. E vai continuando mascarando um problema. Entendeu? Então você entrar no novo relacionamento requer o quê? Eu preciso me examinar. Eu preciso ver qual foi o ponto. Porque senão, geralmente, diz assim, não, foi o caso dele. Ele que era assim, ele que era assado, ele que falava, ele que fazia. Não. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos nos examinar, olhar para dentro de nós. E aí sim, quando a gente percebe, como a Viviane falou, quando a gente é confrontado, ninguém gosta do confronto. Mas o confronto traz crescimento, libertação, né? Crescimento. Então a gente precisa ver para depois pensar em entrar num novo relacionamento. Porque se você for ver, a maioria dos casamentos, né? As pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão trocando. Às vezes as pessoas estão dando mais valor ao material, né? Vou colocar um exemplo. Às vezes dá um defeito no carro, você não fica com aquele defeito no carro. Tá um barulhinho atrapalhando, você leva logo no mecânico. Mas quando tem um problema no casamento, você pensa logo em separar. Você não pretende resolver o problema e continuar com a mesma esposa, não. Você quer trocar porque ela está com defeito. Manda ela embora. Eu vou arrumar outra pessoa. Dá defeito, tira. O que a gente vai fazer? Se a gente for pegar essa linha de raciocínio, na verdade é uma só. Eu acho que a pessoa que entra num relacionamento está sempre nesse separa, volta, separa, vai com não sei quem, essa pessoa nem para ser crente ela serve. Porque se ela não consegue segurar a sua família, ela vai segurar quem, meu filho? Ela vai obedecer a Deus dessa forma? Não tem como obedecer a Deus. A pessoa tem que entender que os problemas estão aí para ser resolvidos. Estão aí para ser sanados. Não tem como eu teve um problema, eu vou lá e não, tchau, vou para outra. E vou para outra, vou para outra. Você não troca de carro toda hora, todo mês. É isso aí. Olha só, como a gente só tem 15 minutos, eu vou tirar algumas perguntas e vou fazer vou deixar só 3 aqui, que foram 3 pessoas que me pediram para fazer essas perguntas. Tá Sim. Bom? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. Em que problemas e decisões e situações devemos nos submeter ao marido que não é crente? Tá? A esposa da igreja, né? E o marido não. Então ela pediu para perguntar aí. Em que problemas, decisões e situações devemos nos submeter os maridos não crentes? Fala aí, Caltinho Luiz. Eu vejo da forma que ela é crente, amém? Então, se ela é crente, a primeira coisa que ela vai fazer é perseverar em oração. Orando, ela vai entender que ela precisa ser sábia. Então, os problemas vão vir. Até porque ele não conhece, e ela precisa dar um bom testemunho. Então, eu digo sabedoria em quê?
a esposa tem um evento na igreja, um exemplo. E o esposo chegou, esse evento vai acontecer no sábado. E ele chega na quarta-feira, ele está possuído. Ele chega falando, chega brigando, chega reclamando e diz que ela não vai. Ela não vai para esse evento, porque ela vive dentro da igreja, ela quer dar dinheiro para o pastor, isso e aquilo e aquilo. Ela que é a luz. Então, como que ela vai se comportar? Ela vai se comportar, vai ouvir o que ele tem a dizer e vai dizer, tá bom, meu marido. Tá bom, você não quer que eu vá à igreja? Eu estou indo para buscar por nós e pela nossa família. Você não quer? Tá bem, amém. Eu não vou. Mas quando ela diz isso, mansa, tá bom, meu marido. Tá bom, você não quer? Eu vou. O que acontece? Ela vai para o joelho. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo não é brigar com ele. O segredo não é gritar com ele. O segredo não é dizer, eu vou sim, porque é lá que eu estou buscando pela nossa família. Não, 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 não. O maior testemunho vem de dentro de casa. Então, ele precisa olhar para ela e encontrar essa luz e ver Cristo. Por quê? Porque eu tenho pessoas, a gente cuida de pessoas das duas espécies. Nós temos pessoas que a esposa, sempre a esposa, né, que vai buscar primeiro, que vai buscar e o marido não quer deixar, e ela entendeu que é no joelho. É no joelho que ela vai vencer. É na oração. É ali no seu calado, é na sua busca. Ah, mas espera aí, Kátia. Poxa, ele chega gritando, ele é isso, ele é aquilo. Você casou, amado. Você casou. Então, agora a gente acabou de falar aqui, a gente não pode simplesmente, eu vou trocar de blusa, não pode. Então, temos que resolver isso. Agora, claro, vamos lá, gente, estamos falando de marido que só fala, que não quer, que reclama. Violência, não. Por que eu digo isso? Porque senão hoje eu não estaria casada, indo para 18 anos. Por quê? Eu vou trazer algo breve aqui para vocês. Eu lembro que quando eu comecei a seguir a Jesus, eu aceitei Jesus, o Luiz não tinha ido ainda. E eu fiquei nessa caminhada há quase 3 anos. E chegava dia de sexta-feira, era uma luta. Por quê? Porque o Luiz, ele se arrumava todo bonitinho, esse meu gato aqui, que infelizmente não está aparecendo aí na imagem, mas ele é um gato. Deus guardou, hein? Deus guardou. Aí ele se arrumava todo e ia para a balada da vida. Era pagode, era baile. E eu vindo da oração, eu vindo da igreja, e quantas vezes eu chegava, ele todo arrumado, perfumado, e olhava para mim e falava assim, vamos? E eu tinha acabado de vir da casa do Senhor. E aquilo eu falava, como que vamos? Não, eu não vou tudinho. Mas quando ele saía, eu chorava, eu ficava triste. Chegou uma época que eu comecei a sentir medo. Medo de quê? Eu falei, Senhor, foi eu e Deus, no meu secreto. Eu falei, Senhor, eu tô com medo. Eu vou perder meu marido. Porque toda sexta-feira é isso. Eu venho da tua casa e meu marido tá todo arrumado que vai tocar não sei aonde. Que vai tocar não sei aonde. E eu? E aí levei para o meu pastor a importância, como a Viviane falou lá na frente, a importância da sua cobertura. Isso é muito importante. Eu fui e levei para o meu pastor. E sabe o que meu pastor falou para mim? A próxima vez que ele falar para você que vá para o pagode, você se arrume e vai com ele. Nossa, né? É um baque. Eu mesma falei, como, pastor? O senhor entendeu o que eu estou falando? Ele está me chamando para ir para o pagode, para ir. O pastor olhou para mim e falou assim, você tem a minha autorização para ir, e quando chegar lá, você vai ficar na intercessão o tempo todo. O tempo todo. Não foi, gente, para mim chegar lá e cair no pagode com ele, não foi para mim beber com ele, não. E eu fiz isso, gente. Eu fui com o meu marido. E ali sentada na mesa, meu marido bebendo, e eu no refrigerante. E eu o tempo todo orando ao Senhor em pensamento, falando, Senhor, liberta. Senhor, em nome de Jesus, toca. Senhor, o meu casamento, Senhor, é seu. Faça algo. Eu quero poder tomar Santa Ceia, eu quero estar com meu marido na sua casa. E hoje, para a glória do Senhor, a gente vai para 18 anos de casado. Então, eu quero dizer para vocês, mulheres, não desiste. Se foi Deus que deu, tem propósito nisso sim. E Deus faz sim. Então, vocês têm que ser sábia. Eu fui com ele, quando ele me tirou para dançar, eu botei a mão nas costas dele e ali eu comecei a ministrar.
falando, Senhor, libertação dele. Hoje, meu marido é um homem de Deus. Ó, eu vou te dizer algo, hein? Ó, na outra semana, quando ela falou isso, na outra semana, eu fui pro pagode de novo. Mas ela não quis ir, eu fui sozinho. Eu entrei no pagode, paguei para entrar, 5 minutos lá dentro, mas me veio um vazio tão grande. Deus é lindo. Dentro de mim, vindo assim, só lembrava dela. Eu falei assim, cara, eu vou chegar em casa, minha esposa vai levantar, vai colocar minha comida, mesmo eu vindo aqui cheio de bebida, cheio de tal. Pai, ela sabedoria total, né? Deus já estava trabalhando. Aí eu peguei e falei assim, não, filho, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para casa. E voltei para casa, 5 minutos de pagode, eu entrei e saí. Voltei para casa, fiquei em casa. No domingo eu fui na igreja, alcançando vidas lá, o pastor Carlos que ministrou. E eu aceitei Jesus e a partir dali a gente foi embora. Vitória! Glória a Deus! Então, irmã, você que fez essa pergunta, não desista. Olha, bota o joelho no chão, que ele vai vir. Amém? Jesus, seja sábia. Seja sábia. Próxima pergunta aqui. Como deve se comportar a mulher perante a situação do marido ter ficado desempregado? Né? A gente está vivendo muito isso esses dias. Né? Essa situação de desemprego, essa situação toda de instabilidade financeira no lar. E aí, a questão que a gente falou, até aquela frase que eu falei, né? O amor não está na perfeição, o amor está em superar todas as imperfeições. E o amor da esposa sobre o marido não pode estar naquilo que ele pode suprir de material na sua casa, mas está sobre ele, sobre o que ele é. E às vezes Deus até permite, né? Tudo é permissão de Deus, que aconteça isso para que seu casamento fique mais forte, né? O seu casamento vai além da sua vida financeira. Deus não vai deixar faltar nada. E se faltar, eu sempre falo isso. Às vezes a gente fala assim, Deus não vai deixar de faltar nada. Mas se faltar, abre a sua boca, porque às vezes Deus quer usar alguém do seu lado para abençoar a sua vida, né? Se vier a faltar algo. Mas eu creio que a mulher ela precisa ser sábia nesse momento. Porque meu marido é autônomo, né? Ele trabalha por conta própria. E quando as coisas na loja dele não vão bem, eu percebo quando ele abre o portão. Ele já entra mais calado, ele já entra mais, né, mexido, mais com humor meio assim. Por quê? Porque ele entende que ele é o provedor da casa. Mas imagina se ele já entra dessa forma e eu ficar na cabeça dele, Arthur, não tá vendo? Tem as contas para pagar e não sei quem, não sei o que, trazendo mais peso, além do peso que ele já está carregando, porque ele entende a responsabilidade dele na nossa casa, ele entende que ele é o sacerdote do nosso lar, ele entende tudo isso, então eu não preciso ficar. Mas faz desse dia dele pesado um dia mais leve. Prepara uma jantinha, coloca uma mesa para ele, faz um carinho nele, e mostra para ele que você está com ele, independente da situação que ele esteja passando. Então, seja sábio, porque tudo passa. Essa situação vai passar. O seu casamento não pode ser regido por uma falta de dinheiro, né? Por uma conta atrasada. Isso não move o seu casamento. Mas o que move o seu casamento é como você vai lidar. Então, mais uma vez, mulher, seja sábia e torne também a vida do seu esposo mais leve, né? Porque para ele isso já é um peso. Isso para ele também já é um momento difícil. Eu creio, principalmente quando o marido trabalha e a mulher também, ele ficar desempregado e ficar dentro de casa, né? Quando o marido é aquele marido que gosta de trabalhar como o meu, que já está acostumado, e sair cedo, chegar tarde. Então, imagina o Arthur ficar dentro de casa e me ver sair para trabalhar e voltar e ainda jogar na cara dele. Seu casamento vai ter como dar certo? Não. Entendeu? Então, é entender que vocês estão juntos na alegria e na tristeza, porque na hora do casamento, todo mundo arrumadinho, é legal falar, né? Então, é você mostrar para ele que você está com ele, independente da situação que ele está passando, e que ele pode contar com você. E ali você começa a fazer um propósito junto com ele pela vida financeira, para que Deus abra uma porta de emprego, começa a se colocar como uma mulher de provérbios. Amém? Começa a orar e interceder pelo seu marido. Eu lembro, vou falar bem rapidinho aqui, de uma situação que teve, que a gente estava com umas contas, antes da pandemia, que estava com umas contas para pagar, e ele falou assim, eu não sei como,
E aí eu comecei a orar e Deus, eu lavando a louça, Deus me lembrou de uma visão que ele me deu, dele fazendo serviço para empresas. E, né, eu falei para ele, amor, tenta procurar empresas, não sei o que. Eu comecei a orar e teve uma oferta na nossa igreja e ele não estava naquele dia e eu estava sozinha. E o apóstolo Márcio levantou uma oferta, foi no café da manhã. E aí para empresários. E aí ele não estava, mas eu sou uma com ele. Amém? Então o negócio dele é o meu negócio. Se o negócio dele não vai bem, o nosso negócio não vai bem. Então eu fui, me levantei, eu não tinha dinheiro ali na hora, me levantei e falei, Senhor, era domingo de manhã, eu falei, domingo à noite eu trago. E eu ofertei um valor que eu tinha em casa, era meu, assim, né, dos meus guardadinhos, assim. E aí eu fui, levantei e ofertei. À noite eu peguei e levei, ele não sabia de nada. E aí na segunda-feira, uma empresa chamou ele para colocar capas e películas para a empresa inteira. Foram uns 200 aparelhos, né, amor? 300. Os 300 aparelhos. Foi o dobro do valor de uma conta que a gente tinha para pagar e a gente não sabia como. Entendeu? Deus bendito! Então, Deus vai usar você, mulher de Deus, para orar, interceder pelo seu marido, ofertar pelo trabalho dele, porque o suprimento que ele traz não é dele, é de vocês. Então, você tem essa responsabilidade como mulher sábia de orar, de fazer propósito pelo seu marido, que às vezes ele vai estar tão angustiado, tão mal, que talvez ele não vai ter força para isso, mas você se coloca de pé, ou melhor, se coloca de joelho e vai orar. Amém? Amém. E vocês aí, alguma coisa para falar? Fala aí, Luiz. Eu acho que um ponto importante aqui também a trazer é o que acontece. Muitas das vezes, a pessoa deixa que o exterior, os problemas exteriores, atrapalhem o que está intacto. Porque muitas das vezes, se o casamento está intacto, se o casamento está bom, se o casamento está excelente, não tem que a vida financeira, o problema financeiro, atrapalhar o casamento que está bom. Pelo contrário, o casamento que está bom tem que unir força para ir contra o problema financeiro. E muitas das vezes a pessoa deixa que os problemas exteriores atrapalhem o que está bom. Aí já não é mais um problema, são dois, porque deixou o problema financeiro atrapalhar dentro do casamento. Amém. Isso aí. Eu falei que a pandemia não está prejudicando os casamentos. A pandemia está revelando como o seu casamento está, né? Sim. Porque você não tem como fugir. Então, a pandemia ela apenas está revelando, né? Essa questão de você ter que ficar em casa 24 horas com o seu marido só está revelando como o seu relacionamento está, né? A gente tem um minuto para encerrar e eu tenho uma pergunta. A gente encerra e volta na mesma hora? Pode ser. Porque vai cair. Então, eu vou encerrar, vou salvar ela aqui, tá bom? Vou salvar essa live para a gente poder postar depois e vou te chamar de volta. A gente vai voltar em um minuto, tá? Tá bom. Vamos lá.